Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Coloque sua Bíblia sobre o assento e, se você quiser e puder, aplauda o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Podeis se assentar? Ver é diferente de enxergar. Quem enxerga é dotado do simples fato de poder ter o dom da visão. Enxerga. Ainda que bom ou ruim, bem ou mal, enxerga. Agora ver é algo mais profundo. Ver é eu saber que eu já olhei para a pastora e que a blusa dela é lilás, rosa, não sei. Ai, é difícil essa cor, nem sabia que existia. Enfim, é rosa. É você ver e guardar as informações daquilo que você viu. Não é simplesmente enxergar e passar desapercebido. É você se aprofundar naquilo que você está vendo. E nós estamos diante de um texto onde tem um homem que não tinha o dom de enxergar, mas ele viu que uma multidão não viu. Porque a pior cegueira não é aquela que toma conta dos meus olhos, mas sim aquela que assola dentro do meu coração. E tem gente que vai enxergar nessa noite. Ou melhor dizendo, tem gente que vai voltar a ver, porque enxergar você enxerga. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto, entre ver e enxergar, que eu aprendo com esse cego, é que nós precisamos começar a usar as armas que Deus já nos deu. Ah, mas eu não sei cantar. Então ora. Ah, mas eu não sei orar. Então canta. Ah, mas eu não sei pregar. Então vem limpar a igreja. Todo mundo tem alguma arma que pode pôr em prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele não podia enxergar, mas a boca dele não estava tapada. Ele não podia enxergar, mas isso, Choco, fez com que ele viesse estar sensível em outros sentidos. Ele não podia enxergar, mas ele aguçou a sua audição. Seu coração estava vendo mais do que muita gente ali que estava enxergando. Já que eu não posso enxergar, que nós venhamos pedir nessa noite que os nossos ouvidos possam estar sensíveis. Como aquele cego estava sensível, a ponto de saber que Jesus estava no nosso meio. E ele reconheceu. Ele, sem enxergar Jesus, ele conseguiu ver que o filho do rei
estava passando ali. Ele consegue ver que o próprio rei estava passando no meio dele. Ele compreende, ele tem a compreensão correta acerca de que Jesus é o Messias. E aí por isso que uma multidão que muitas das vezes pode estar calada ou se comunicando um com os outros, tem alguém dizendo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim. Ele conseguiu ver o que a multidão não conseguiu enxergar. A multidão via com os olhos, mas aquele homem naquele dia estava enxergando com o coração. E isso foi suficiente. Talvez você entrou aqui olhando para uma impossibilidade que você tem e se esquece de agradecer por tantas coisas que Jesus já te deu. Talvez você entrou aqui reclamando porque você não tem algo, ele não podia ver. Mas ele usou tudo que tinha para chamar a atenção de Jesus. E isso foi suficiente. Então que nessa noite eu e você, nós possamos começar a usar as armas que Jesus já nos deu. Porque toda vez que alguém coloca em prática aquilo que ele já entregou em nossas mãos, ele é fiel para fazer infinitamente mais. Ele é fiel para realizar um milagre. Ele é fiel para abrir a porta. Ele é fiel para curar. Ele é fiel para direcionar uma equipe médica e fazer com que as coisas venham ser bem-sucedidas. Ele é fiel. E tudo que eu preciso ter é a sensibilidade de ver que Ele está em nosso meio. Aqui não é qualquer lugar. Aqui não é qualquer ambiente. Aqui é Betel. Aqui é casa de Deus. E quando eu resolvo entrar na casa de Deus, eu tendo a sensibilidade de ver quem Ele é e sabendo quem Ele é, o meu coração grita: é Peniel, é face a face com Ele, porque aqui eu oro e Ele me escuta, aqui eu clamo e Ele me ouve, aqui eu peço e a porta se abre. Aqui é o ambiente, preparado para que nós venhamos buscar a face de Jesus, tendo a convicção de que só Ele pode resolver o nosso problema e mudar a nossa história. Aquele cego, já que não podia enxergar, tendo a sensibilidade que Jesus estava passando, ele começou a clamar a Deus. E o clamor dele começou a incomodar uma multidão. E alguém dizia: fica quieto. E alguém dizia: não incomoda o mestre. E alguém dizia: olha para você, ele não vai te ouvir. E cada vez que havia uma afronta, cada vez que alguém dizia para, ele continuava. Cada vez que alguém dizia abaixa o volume, ele aumentava. Cada vez que alguém dizia não vai acontecer, ele clamava com mais ênfase: filho de Davi, tende compaixão de mim. E sabe o que eu entendo aprendendo com esse cego? Cada um sabe o que precisa. O tamanho do milagre que eu espero da parte de Deus é o tamanho do grito e da adoração que eu vou entregar nesse lugar. Porque só você sabe o que você tem pedido para Jesus. Só você sabe qual é a porta, qual é a dificuldade, aonde que você precisa que Ele coloque as mãos. Aquele homem olhou e entendeu: se Jesus tocar nos meus olhos, se Jesus me ver no meio dessa multidão, eu sei que Ele tem poder de fazer alguma coisa, e eu não vou sair desse lugar da mesma forma. Eu não vou sair desse ambiente do mesmo jeito. Aí é por isso que Jeremias, no seu capítulo de número 33, no verso 3, vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não conheces. Qual é o segredo, Rafael? O segredo é usar as armas que eu tenho. E nessa noite aqui, pela misericórdia do Senhor, creio que todo mundo enxerga. E que todo mundo também pode soltar um clamor ao nosso Deus, dizendo que Ele é bom.
Então, baseado na necessidade que você tem, no Deus que nós servimos, e nós sabemos que Ele faz, porque já foi falado aqui que Ele faz. É a noite de você liberar alguma coisa para Ele. O cego gritou filho de Davi, e você vai gritar o que nessa noite? O cego disse, tende compaixão de mim, e você vai dizer o que nessa noite? O cego disse, Jesus, olha para mim, e você vai dizer o que para Ele nessa noite? Só você sabe do milagre que você precisa. Você vê ou apenas enxerga? Quem vê a adoração flui fácil. Quem vê o clamor brota da alma. Quem vê o louvor flui naturalmente. Não precisa forçar nada, porque sabe de quem é a casa. Porque sabe quem está aqui no nosso meio. Porque sabe quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. E só por causa disso, eu tenho um cântico nos lábios para dizer para Ele. Aí é por isso que alguém impossibilitado de enxergar não olhou para as impossibilidades, mas resolveu clamar por aquele que poderia resolver. Quer um conselho nessa noite? Coloque a sua confiança em Jesus. E por que eu preciso confiar em Jesus? Porque nem todo dia vai ser bom. Nem todo dia vai ter tapinha no ombro e dizer vai lá. Nem todo dia vão dizer você é homem de Deus. Tem dia que a multidão vai falar fica quieto. Não era nem para você estar aqui. Aqui não é o teu lugar. Mas se a minha confiança e esperança estiver em Jesus, cada vez que vier a afronta, mais eu adoro a Ele. Cada vez que vier a luta, mais eu adoro a Ele. Cada vez que alguém dizer fica quieto, mais eu glorifico a Ele. Porque a minha confiança não está naquele que me manda calar, mas a minha confiança está naquele que me chamou. E se Ele me chamou, Ele se responsabiliza. Só que antes do milagre se materializar, sempre vai ter uma multidão entre nós e o nosso milagre, entre nós e o nosso Jesus. Tinha uma multidão entre Jesus e Zaqueu, tinha uma multidão na multiplicação dos pães, tinha uma multidão quando aquele aleijado é descido pelo teto por os seus amigos, tinha uma multidão. E a multidão precisou ser rompida para que o milagre viesse a acontecer. Eu saí da minha casa com uma boa notícia para você. Hoje é noite de romper a multidão neste lugar. Porque quem romper a multidão, quem não for influenciado pela multidão, vai ver o milagre acontecer. Vai subir aqui nesse altar para contar um testemunho ao nosso Deus. Só que sabe qual é o problema? Muitas das vezes, ao invés de romper a multidão, nós somos influenciados por ela. Ela manda se calar e nós nos calamos. Rafael, mas ninguém está cantando. Rafael, mas está todo mundo quieto. Sua mãe nunca te ensinou que você não é todo mundo? Fique quieto quem quiser ficar. Eu saí da minha casa para entregar uma adoração e eu não vim aqui brincar. E se eu sair para adorar, se o irmão do lado quer ficar quieto, o problema é dele. Eu vim para entregar alguma coisa. Eu vim para dizer que o filho de Davi está na casa e o milagre vai acontecer. Quem quiser vir comigo, que venha, porque hoje é noite de milagre. Hoje é noite de romper a multidão. Hoje é noite de romper a multidão. Hoje é noite de tirar da frente aquilo que tem nos impedido de buscar Jesus. Multidão. Tinha um menino em Gadara. E Jesus coloca os pés no cemitério para ir de encontro com alguém que está necessitado. Quando Jesus chega, aquilo que causava medo na sociedade se coloca de joelho diante de Jesus. Que queres
tu conosco que já veio nos atormentar, Filho de Deus. Aquilo que está causando medo na sociedade, está aqui, ó, cara a cara com Jesus e se prostrando. Quem são vocês? Somos legião, porque somos muitos. Tem algumas traduções que vão dizer multidões. Tem dia que a multidão, que a legião, que aquilo que atrapalha precisa ser arrancado. E não vai ser arrancado por mim não, vai ser arrancado pelo filho de Davi. Porque ele é aquele que tem compaixão de nós. Ele é aquele que tem liberdade para as nossas almas. Ele é aquele que expulsa demônio. Ele é aquele que faz o milagre acontecer. Ele é aquele que trabalha na impossibilidade, porque ele nunca precisou de nada da terra para que o céu viesse se manifestar. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Qual é a multidão que você precisa vencer nessa noite? Qual é a multidão? Porque nós já enxergamos tantas coisas na vida, mas às vezes nós deixamos passar desapercebidos o que realmente importa. Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé o belemita. 1 Samuel, capítulo 16. Só que ele entra na casa apenas enxergando. E quem enxerga, enxerga o que está do lado de fora. Mas quem vê, vê aquilo que está do lado de dentro. Jesus te viu nessa noite. Jesus te viu nessa noite. Jesus te viu nessa noite. E aí, como o profeta estava só enxergando, ele está dizendo assim: não tem como não ser Eliabe. É forte, é robusto, é guerreiro. Aí Deus brada do céu e fala: Samuel, você ainda enxerga só o que os olhos te mostram. Mas enquanto você olha para a aparência, eu vejo o coração. Enquanto você procura enxergar o que está por fora, eu enxergo essência, eu enxergo consistência. E o rei que eu tenho preparado ainda não está na casa. Pergunta se tem mais filho. Aí Davi, pequenininho, o menor da casa, que talvez nem comeria naquela noite ou naquele dia, o profeta vai dizer: ninguém se assenta na mesa enquanto o menor não chegar. Aí o Salmo de número 23 está escrito assim: unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar. Só que às vezes o inimigo não é quem está longe, é quem está perto. Só que mesmo assim, Jesus marcou essa noite para dizer que tem um lugar na mesa para nós. O mesmo Jesus que viu Davi atrás das malhadas é o mesmo Jesus que viu o cego no meio da multidão. Tudo porque alguém resolveu se posicionar. Hoje é noite de clamar por Jesus, na certeza que Ele vai nos ver dos altos céus e que Ele vai vir com uma simples pergunta: o que queres que eu te faça? Tem alguém clamando e Jesus está passando. Tem alguém clamando e Jesus está andando. Aí daqui a pouco Jesus para. A adoração daquele homem, o clamor daquele homem fez Jesus parar. Mas Jesus não simplesmente parou. Jesus disse: manda trazer para perto. Quem está no canto vai vir para o meio. Quem estava escondido vai ter lugar de destaque nessa noite. Quem parecia que não ia acontecer, hoje a noite foi marcada para liberar a bênção para aquela pessoa específica. É na tua impossibilidade que Jesus trabalha. Porque se o milagre acontecesse com tudo dando certo, não é milagre, você dizia: foi eu que fiz. Mas aí quando tudo dá errado e as coisas acontecem, você diz: foi o filho de Davi, foi o rei da minha vida, foi o Todo-Poderoso, porque eu não podia, mas ele fez. Jesus parou por causa de um clamor. Só que Jesus não simplesmente para.
Jesus manda chamar. Só que agora perceba como a multidão é hipócrita. A mesma multidão que manda o cego se calar é a mesma multidão que quando Jesus manda chamar diz assim, ó, tá te chamando, se alegra, tá te chamando. Mas ele era o mais feliz da noite, porque ele já gritava sem ninguém chamar ele. Ele entendeu uma coisa que a multidão não entendeu. A multidão só quer se alegrar quando eu sou chamado. Mas ele já clamava, mesmo sem ter sido escolhido. O segredo é o que então, Rafael? Adorar em todo tempo. Clamar em todo tempo. Não é só clamar e adorar quando estiver com o microfone na mão. É clamar aí embaixo, é clamar aqui, é clamar em todos os lugares, é clamar indo trabalhar, é clamar dentro da escola, é clamar na faculdade, é clamar lavando louça, é clamar quando abre os olhos, é clamar, porque o teu culto começou no momento que você acordou. Não espere entrar nesse ambiente para que o filho de Davi venha te ver, porque ele já te viu na tua casa. É a mesma coisa que ele disse, Natanael, eu te vi desde que você estava sentado lá debaixo da árvore. Não espere chegar na minha presença para simplesmente querer chamar minha atenção, porque eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Jesus pega uma caneta, pega um cheque, assina um cheque em branco e entrega na mão de um homem. O que queres que eu te faça? Você entregaria um cheque em branco na mão de alguém? Mas Jesus entregou. Pede o que quiser. Pede o que quiser. Porque o que você pedir, eu vou fazer. Cheque em branco. Cheque em branco. Cheque em branco. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu já vou dar o meu aval. Hoje é a noite que ele marcou para que ele viesse liberar a bênção de alguém, mas depende mais de você do que de Deus, porque a bênção já está liberada. Ele já perguntou o que queres que eu te faça. Isso aqui é palavra, não é eu que estou inventando. Eu estou pegando Bíblia. E a mesma Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo. Então se ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? É o mesmo Jesus que prega pela minha boca e pergunta para alguém aqui. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aquele cego, a primeira coisa que ele diz é: mestre, que eu tenha vista. Ele já enxerga Jesus, ou melhor, vê Jesus como alguém que tem algo a ensinar para ele. Ele não quer simplesmente receber a bênção. Ele quer ser discípulo, Rodrigo. Porque para chamar de mestre é porque tem desejo de andar junto, pastora. O problema é que às vezes eu quero algo das mãos de Jesus, mas eu não estou disposto a seguir Ele. Jesus, eu não vejo Jesus convidando o homem dizendo: me segue. Só que depois de receber o milagre, está Jesus indo na frente e o homem que era cego está indo aonde? Atrás. Sabe por quê? Porque ele reconheceu, eu não podia ver. Quem tocou nos meus olhos e me fez enxergar foi Jesus. Então ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Porque eu não era, mas ele decidiu fazer. Porque eu não podia. Que privilégio estar cego, não enxergar nada, e de repente a primeira pessoa que você vai ver na sua frente é o Rei da Glória, é o Filho de Davi.
Não tem ferida nessa terra que aquele que está no céu não tenha poder para curar. Não tem frustração nessa terra que o nosso Jesus não possa acabar com ela. Não tem porta fechada que o nosso Jesus não tenha poder de abrir. Então nessa noite eu pergunto mais uma vez: o que queres que eu te faça? Porque o nosso Jesus está no nosso meio e tudo que você precisa é ver. Jesus pode te tirar dessa situação que você se encontra. Jesus pode mudar a tua história. E disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E o milagre aconteceu instantaneamente. E seguiu Jesus pelo caminho. Tem alguém disposto a seguir Jesus nessa noite? Se coloque de pé com a permissão da pastora.